Em 1975, Laura Mulvey cunhou o termo male gaze e eu já falei sobre ele por aqui. Male gaze é o olhar padrão, aquele que observa de forma dominante enquanto a mulher e o seu corpo são observados. O male gaze pode vir da audiência, da câmera ou dos personagens. Geralmente ele vem dos três ao mesmo tempo. Mas quando saímos desse olhar dominante, o que é que acontece? É aí que temos o female gaze, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Logo de cara, o female gaze pode parecer algo como a oposição direta ao male gaze. Então, um filme como Magic Mike seria exatamente o female gaze? E assim, não. O female gaze, em essência, não é o oposto do male gaze. E por isso mesmo, Magic Mike não pode ser considerado um filme que traz esse olhar, que traz o female gaze. Já que no filme, o olhar predominante é o do male gaze, só que objetificando homens ao invés de mulheres. E o female gaze, ele subverte completamente esse olhar objetificante padrão, então não pode ser esse olhar voltado para homens. Outra coisa que o female gaze não faz é reverter o gênero do protagonista homem. E aí, no fim, a gente acaba com filmes de heroína, onde elas batem em um monte de homens usando uma roupa curtíssima, justíssima. E aí a gente tem como exemplo uma Lara Croft, onde a Angelina Jolie é a mulher forte que bate em um monte de gente, mas tem um peitão, sabe? Usando uma roupa curtíssima. Female gaze? Bem, assim, acho que não, né? Porque isso, de fato, não foi feito pensando em um público além do homem branco, hétero, cisgênero. Então, assim, não. Segundo Joyce Holloway, criadora da série Transparent e I Love Dick, e assim, antes que alguém venha dizer: nossa, mas tá usando um homem pra falar sobre female gaze, não pode. Joyce Holloway não é um homem, é uma pessoa não binária e assim, tem muita propriedade, muito lugar de fala sobre o female gaze, tá? Segundo Joy, o female gaze pode ser considerado o jeito de se sentir vista. Usar os frames para compartilhar e evocar um sentimento de estar sentindo, ao invés de olhando para os personagens. É uma câmera subjetiva que mostra o que está dentro do protagonista, especialmente quando esse protagonista não é um homem hétero. É uma câmera que quer que a audiência não apenas veja a coisa, mas sinta. É uma câmera que prioriza as emoções, não necessariamente as ações. Se o male gaze é um olhar através de uma perspectiva conservadora e machista, o female gaze acaba sendo um pouquinho mais difícil de definir, porque é exatamente a tentativa de dissolver esse olhar conservador, machista e objetificante. Ele também pode tentar mostrar como é o sentimento de quem é o objeto do olhar, como é a sensação de ser visto. É difícil, mas pode acontecer. E assim, sempre que eu falo sobre female gaze, sobre subversão do male gaze, eu acabo falando do filme Retrato de uma Jovem em Chamas. Porque eu realmente acredito que ele é um exemplo maravilhoso de como se desconstrói esse olhar dominante, esse olhar padrão do cinema. E como se cria algo onde a imagem na tela foca em enxergar as pessoas na tela e fazer com que o público sinta com elas, sabe? E além disso, temos duas mulheres que têm um relacionamento em pé de igualdade, diferente da maioria dos relacionamentos heterossexuais que a gente vê por aí. E assim, com isso, eu não estou criticando relacionamentos heterossexuais, mas eu estou falando da igualdade dessas mulheres dentro do filme, que é realmente algo que a gente não encontra sempre nos relacionamentos heterossexuais que são representados na tela. Na verdade, muitas vezes, no dia a dia, a gente não encontra
esse nível de igualdade nas relações heterossexuais como um todo. E assim, quando eu falo da igualdade das duas personagens de Retrato de uma Jovem em Chamas, eu não estou falando da igualdade social, financeira que existe entre elas dentro daquela sociedade que elas vivem, porque de fato você tem uma personagem que é uma aristocrata e você tem uma outra que é uma pintora. Elas estão em posições sociais diferentes. O que eu estou falando é da igualdade entre elas no relacionamento das duas. É como aquele relacionamento, ele é igualitário. E isso é fruto do female gaze. Outro filme maravilhoso que traz o female gaze é o As Golpistas, da Lorraine Scafaria. Strippers são sempre colocadas na tela como objetos, mas nesse filme isso não acontece. E é muito maravilhoso de observar. É muito óbvio como As Golpistas trabalha as mulheres, as strippers, de uma forma completamente diferente de filmes como Showgirl ou Striptease, por exemplo, sabe? No filme As Golpistas, a gente tem o ponto de vista de uma outra mulher e ela nunca enxerga aquelas personagens, aquele mundo, através de uma ótica sexualizante, sabe? Objetificante também. Destiny, a protagonista, ela enxerga a Ramona, que é a personagem da J.Lo, como uma mulher a ser admirada. A primeira cena da J.Lo no filme, que é a cena do pole dance, é impressionante, assim, é filmada de uma forma incrível, porque em nenhum momento trata aquela mulher no pole dance como um objeto. Ao ver aquela cena, a gente, como público, sente a mesma coisa que a protagonista, enquanto vê a Ramona no pole dance, sente. E o que ela sente é que aquela mulher ali em cima do palco, ela é uma força, ela é uma mentora, ela é um ser humano a ser respeitado. A própria diretora do filme, ela comenta, né, que a gente vê a Ramona em controle de tudo, inclusive da câmera. E veja bem, isso é completamente oposto ao que a gente vê em filmes que tem o male gaze. O female gaze, ele olha para as mulheres através da realidade do que é ser mulher, ao invés de projetar uma ideia que foge completamente da realidade, como o male gaze faz. E quando pensamos em cenas de sexo, elas são muito menos focadas no corpo, né, em partes do corpo, e muito mais focadas no prazer que aqueles personagens estão sentindo, sabe? Então, assim, o female gaze, ele é o oposto do olhar dominante. Ele não é um olhar único, ele é um olhar que está em desenvolvimento, até porque nós temos muitas diretoras com experiências e vivências diferentes e que estão ali, né, tentando colocar, imprimir esse olhar que foge desse male gaze nos seus filmes. Então, a gente vai ter mulheres experimentando coisas distintas, mas em essência, o female gaze, ele foca nessa sensação, sabe? Nos sentimentos da personagem, e não colocar esses personagens como coisas, como objetos, que é exatamente o que o male gaze faz. E é justamente por esse female gaze ele está em plena construção que ele precisa ser mais debatido, mais analisado, para que a gente possa, no futuro, ter mais filmes com um olhar mais amplo e que fuja desse olhar que é tão dominante. Então, fica aqui a indicação desses filmes que eu citei. Se você quiser saber mais sobre o assunto, comenta aí embaixo, vamos trocar figurinha, né? Vamos debater um pouquinho sobre o que é female gaze. Tem aqui no box de descrição a masterclass do Joyce Holloway. Então, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha para que ele chegue a mais pessoas e tchau!